Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá, tô gravando o vídeo antes do tempo, essa semana. Vou aproveitar que a mesa do jogo já tava aberta, né? Que tava jogando aqui pra uma consulente e já vamos gravar o vídeo, né? A gente já faz tudo de uma vez só. Que aí eu não preciso abrir o jogo de novo, abrir a mesa de novo, caso não apareça um jogo pra fazer. Aí se eu tiver tempo, eu já gravo um outro vídeo, aí às vezes dá pra soltar no meio da semana, mas não vou prometer. Porque essa semana eu fiquei zoado. Fiquei gripada. Até vou pedir desculpa pra você se eu começar a tossir, porque eu tô tossindo bastante. Eu trouxe água pra cá, tudo, porque fiquei ruim desde terça. Acordei terça-feira de manhã já ruim. E aí aconteceram outras coisas também na terça-feira. Que aí já desencadeou, já tava ruim, aí já fiquei ruim de vez, né? Já faz um combo, né? Já que é pra ficar ruim, fica ruim de uma vez só, que aí já arruma tudo de uma vez. E é isso, né? Bom, hoje é sexta-feira, né? Graças a Deus sextou. É um dia pra mim importante, né? Veio trazendo os direcionamentos do jogo, né? Meu irmão abriu o jogo pra mim, já veio trazendo os direcionamentos. Tá tudo certo com o jogo, tá tudo certo com os vídeos. Devo continuar com os vídeos. Vai ter algumas mudanças, tá? Mas essas mudanças vão vir, né, um pouquinho pra frente. Talvez não demore muito. Mas aí eu tô dependendo também de algumas outras coisas que eu quero ver que não tem a ver com a mesa do jogo, mas tem a ver comigo. O meu espiritual, que é algumas coisas que eu preciso resolver. Mas com o jogo em si tá tudo certo, a mesa do jogo tá tudo certo. Posso continuar fazendo sem problemas. Na verdade, não só posso, como eu devo. É o meu trabalho mesmo, né? Não tem como fugir. Até mesmo a questão do direcionamento, do que eu falo, tá correto, deve seguir isso. O meu direcionamento é trazer evolução para vocês, tá? Não tem outro jeito. Trabalhar com essa evolução espiritual, trazendo um pouco dessa reforma íntima, né? Que a gente, não que eu saiba tudo, né? Eu tenho um pouco mais de conhecimento por ter estudado um pouco mais, né? Mas não tem tanto conhecimento assim. E a gente vai aprendendo juntos, né? Essa evolução, ela é diária, esse crescimento é diário. Eu vou aprendendo muito com vocês também, principalmente quando eu abro aqui o jogo. Eu falo que o jogo, ele é uma troca em vários sentidos, sabe? Porque eu aprendo muito com vocês. Às vezes eu me vejo nas situações que aparecem aqui. E às vezes o que eu falo pra pessoa também serve pra mim, né? Eu trago pra mim. Então o jogo, ele é uma troca em todos os sentidos, não só no financeiro, mas eu aprendo muito também. Então o meu direcionamento é muito isso. Porém, né, eu jogo tarô e baralho cigano, né? E eles falam de amor. E esse é um campo que eu fujo bastante de falar. Eu falo quando eu sento pra jogar e me pagam, né? Me pagam, eu tenho que falar, né, gente? Não tem como fugir disso. Mas quando eu venho trazendo os vídeos, vocês podem ver que eu não falo muito, né? Quem vinha trazendo era a Naira e eu fiquei com esse outro lado. Não que a gente escolheu, mas é um lado que cada uma se sentia mais confortável. E eu gosto mesmo de trazer esse jogo mais completo, em que eu posso tirar vários aprendizados, né? E não falar só sobre uma área, né? E focar muito no efetivo. Eu particularmente gosto mais. Sei que são os vídeos que têm menos audiência. São os vídeos que ninguém procura, né? Mas pra mim não tem muita importância, não. Tipo, esse é o meu direcionamento, esse é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. E não me importa com o que vai ter, por exemplo, de visualização ou não. É o que eu me sinto confortável em fazer. E esse é o meu direcionamento. Porém, eu devo vir trazendo mais sobre o campo afetivo e não vai ter jeito, eu não vou ter como fugir. Eu vou ter que trabalhar com essa área agora, querendo ou não. Não, eu não vou ter como fugir. E também foi muito importante. Tem algumas coisas que eu vou ter que resolver. Não vai ter como fugir também mais. Acabou. Não dá mais pra dar uma de fugitiva. Mas veio confirmando quem eu já imaginava, né? Como a minha mentora. Uma ainda tá meio indecisa, ficou meio tipo
o jogo não deu uma resposta concreta, que é a esmeralda. Ela não se direcionou concretamente. Não, meu irmão não conseguiu tirar, não conseguiu confirmar. Vou ter que confirmar nesse outro jogo que eu vou ter que fazer, que não vai ser com ele, vai ser com outra pessoa. E aí eu vou tentar confirmar melhor. Mas a rosa vermelha é confirmada, né? A minha mentora, que vai ficar como mentora por enquanto até o outro se resolver, né? É a rosa vermelha. Eu já sabia. Foi tipo como manjar, né? Já tava certo, assim, eu já joguei o nome pra ele. Eu tenho certeza, só confirma, porque eu tenho certeza que alguma coisa com ela tem. E é confirmado. E rosa vermelha vem falando de amor, né? Principalmente amor próprio. Ela vem trabalhar essa questão do amor próprio bastante em nós mulheres. E um dia eu vou explicar pra vocês e eu entendo o porquê desse trabalho com as cartas. Hoje pra mim é muito claro. E o porquê dela ter tomado a frente, porque às vezes eu acho que ela tomou a frente da Esmeralda. Tô achando isso. E aí dá pra entender o porquê. Ela vem trabalhar muito esse resgate da autoestima nas mulheres. O resgate do amor próprio, sabe? Em você acreditar em você. Trabalha muito em cima de mulheres que sofreram relacionamentos abusivos. Não é à toa que ela veio me direcionando e me trouxe pra mesa do jogo. Essa é a minha direção, né? E pra mim eu tô muito feliz. Então eu já consigo me direcionar, as coisas ficam vermelhas mesmo por enquanto, né? Até a Esmeralda, se ela quiser vir falar alguma coisa, se confirmar que é ela mesma ou não depois. Que ela também vai vir trabalhando. Mas de qualquer forma eu sempre vou trabalhar com a Esmeralda. Mesmo tendo a rosa vermelha, mas eu sempre vou chamar a Esmeralda pra mesa do jogo às vezes. É uma questão de devoção mesmo, né? E já que a gente vai falar de amor, né? Vamos lá, vamos falar de amor. Hoje a gente vai vir com a seguinte pergunta. O que ele pensa? Ou o que ela pensa? O que ele sente? E como ele ou ela vai agir diante desse momento da relação de vocês? Vamos ver, gente. Olha, eu jogo muito isso às vezes pra mim ou pra consulentes, pra pessoas próximas. Eu nunca trouxe isso pra cá no vídeo. Vamos ver se vai ficar bom, tá? Eu vou jogar no cigano, tá? Não vou jogar no tarô, não. Por que eu não jogo muito no tarô? O tarô, eu ainda tô estudando bastante o tarô. Não que aqui eu não tenho que estudar, aqui eu tenho que estudar muito ainda. E esse é o único direcionamento do jogo. Assim, dos búzios pra mim. Intensifique os seus estudos. Aí eu pensei, cara, eu vou acordar estudando, vou dormir estudando. Porque eu estudo todo dia, mas tá pouco. Eu ainda tenho que estudar mais. Por quê? Porque eu tenho um trabalho muito maior, né? Por trás disso. Não vai ficar só nisso. E eu preciso muito estudar muito. Então, o meu final de semana, praticamente meus finais de semana, não que eu vá fazer só isso, mas eu vou ter que reservar um grande tempo para isso, botar em prática e colocar, trazer todo esse conteúdo que eu tenho pro caderno, para outros lugares, para mim vir intensificando, né? Os meus estudos. E é isso, né? Então, a gente vai vir trazendo esse tema hoje. Não, olha, gente, eu tô até meio perdida, porque eu não sou muito de jogar com isso, mas eu vou ter que aprender a jogar pra vocês com isso. Não tem como eu fugir mais. Tem que vir trazendo também o campo afetivo, tá bom? Então vamos lá, gente. Ah, é que eu tava falando do tarô, né? Que eu tenho que estudar, mas já até saiu. Eu conheço muitos arcanos maiores. Arcanos maiores saiu no jogo, eu consigo falar muito bem. Nos arcanos menores, eu até sei, mas eu não sei tudo sobre eles. Não que eu vá saber tudo, mas eu ainda preciso estudar bastante. Tem alguns que saem que tem coisas que eu ainda não sei. Por exemplo, questão de tempo ser rápido, né? Ser rápido se vai demorar. Às vezes, tipo, eu sei, mas eu não sei direcionar, falar ainda. Que é assim mesmo. O tarô, ele é muito grande, né? Eles são 78 cartas. É muita coisa pra você vir falando. E eu tenho a humildade de chegar e falar para as pessoas, olha, eu preciso ainda me qualificar mais nele para vir trazendo no vídeo, né? E quando eu jogo para consulente, eu jogo com ele bastante, porque eu posso consultar, eu faço consulta, né? Fico livrinho, eu venho aqui dar uma consulta em alguma coisa, mas a base do meu jogo, mesmo quando eu jogo para as pessoas, é o baralho cigano mesmo. Mas eu trago bastante o tarô, mais cartas do tarô, porque eu consigo fazer uma consulta, né?
Mas aqui eu não vou ficar consultando, né? Que fica feio. Então eu prefiro vir com aquilo que eu tenho mais conhecimento, que é o cigano. E aí mais pra frente que eu tô fazendo o curso de tarô, né? E conforme eu for ficando mais direcionada, eu ter um pouco mais de conhecimento, a gente começa a jogar mais no tarô também, tá bom? E aí eu vou misturar bastante e agora vai começar a vir baralhos novos. Eu tava pensando em comprar o da Esmeralda, mas agora eu vou sentar pra ver qual que eu vou comprar. Eu tenho o tarô negro, eu quase não uso o tarô negro aqui, né? Vou começar a trazer mais ele. Eu vou ver se eu compro da Esmeralda ou se eu já vou seguir pra uma linha que eu tô pensando bastante em comprar, que é o tarô das pombagiras. Porque é um tarô totalmente intuitivo. É bem intuitivo. Ele não é igual esses daqui, não. Ele é um pouco diferente. Você já tem que ter um conhecimento um pouco maior pra jogar eles, né? Mas eu tô pensando em comprar ele. Tem o da rosa vermelha. E aí vamos ver se eu vou trazer ele pra mesa do jogo, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos se conectando, que eu já falei demais aqui. Que vocês vão se conectar com a pedrinha vermelha ou com a pedrinha rosa, já que a gente vai falar de amor. Vamos trazendo essas corzinhas do amor, né? E aí vocês vão se conectando aí com a cor que vocês preferirem. Vamos começar com a vermelha, que é a cor do amor. Não que eu seja expert pra falar de amor, viu, gente? Porque ultimamente tá tudo bem lascado, assim. Isso não, mas, né, vamos tentar. Então, vamos lá, gente, vamos se conectando. Pra quem escolheu a pedrinha vermelha. O tchaurio, laroe, solta as forças na rosa vermelha. Vamos pra mesa de jogo, né? Vamos falar sobre amor. O tchaurio, laroe, solta as forças. Chamo pra mesa a minha mentora, Dona Rosa Vermelha. Rege a minha intuição, traga sabedoria, orientação. Faça de mim seu instrumento de trabalho. Rege as minhas mãos. Traz a resposta. O que ele ou ela sente, o que ele ou ela pensa, o que ele ou ela, ou como ele ou ela vai agir nesse momento. Que assim seja. Salve tuas forças, né? O tchau, larei, larei. Vamos lá. Como ele pensa. A carta das flores, a carta da criança, e a carta do envelope. O que ele sente. A carta da encruzilhada, a carta dos ratos e a carta da foice. Como ele vai agir? Carta da casa. A carta da âncora. E a carta da raposa. Ai, meu Deus do céu. Tá. A carta da âncora. É bem isso mesmo. Então, vamos lá, gente. O que ele pensa.
ou ela pensa, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que fica meio torta. Aí aqui fica melhor, né? De vocês verem. Bom, gente, o que essa pessoa pensa sobre você? Ele te vê como, ou ele ou ela, né? Te vê como uma pessoa muito bonita. Uma pessoa muito bonita. Pessoal, uma pessoa que traz, sabe, esse potencial bem grande da beleza, sabe? Pode ser tanto a beleza externa quanto a beleza interna. É uma pessoa muito vaidosa, muito ligada à vaidade, sabe? Até pode ser uma pessoa, como é que eu posso falar? Vaidosa não só no sentido de se arrumar, mas com relação a essa parte da personalidade, sabe? Talvez uma pessoa com ego um pouco mais acentuado, vamos dizer assim, mas uma pessoa de um potencial de beleza muito grande. Uma pessoa sexualmente falando bem chamativa também, sabe? Que passa esse sex appeal, vamos dizer assim. Ele vê em você também o que ele pensa. Ele pensa que você é uma pessoa muito alegre, ele te vê como uma pessoa muito alegre, uma pessoa que pode ter esse potencial bem grande, sabe? Com relação à alegria, à felicidade. Uma pessoa que traz para ele muita felicidade também. Mas também às vezes pode te ver um pouco como se fosse uma pessoa um pouco imatura também, sabe? Ou que ele se sinta muito imaturo, vamos dizer assim, para essa relação no momento. Talvez ele não se ache à sua altura diante dessa sua. Não, acho que não é nem você, eu falei errado. Na verdade, ele se sente. Ele pensa que ele se sente, que ele é um pouco imaturo nesse momento para assumir uma relação. Talvez ele não se veja, ou ela, né, não se veja equiparado a você nessa questão de te ver com esse potencial de beleza, com esse sex appeal, essa pessoa, sabe, uma pessoa muito chamativa, talvez ele não se vê no mesmo nível que você, nesse sentido, assim, talvez ele se ache um pouco infantil, um pouco menor que você, mas pensa assim, sabe, ele sente que você traz muita felicidade, uma pessoa muito alegre, uma pessoa brincalhona, sabe, uma pessoa festiva, então ele pensa muito isso sobre você. E ele sim, ele pensa em se comunicar de alguma forma, de trazer uma comunicação entre vocês, sabe? Ou mandar algum tipo de mensagem, pensa em falar com você, talvez te chamar para algum tipo de conversa. Isso não significa, gente, que ele vai agir assim. Isso é o que ele pensa, ou ela pensa. Não significa que ele vai agir assim, dessa forma, tá? Nesse momento. O que ele ou ela sente? Se sente em dúvida, sabe? Ele se sente como se ele tivesse que tomar uma decisão nesse momento, sabe? Ele se sente em dúvida entre dois caminhos. Em que caminho ele deve seguir? Eu não sei se pode ter algum tipo de mais contatinhos, alguma coisa nesse sentido, mas é que essa pessoa, nesse momento, ela vibra dúvida, ela vibra confusão. Ela não sabe para que caminho ela se direciona, tá? E isso, de alguma forma, traz para ele alguns sentimentos que ele não está muito acostumado a lidar, como, por exemplo, a ansiedade, ou traga para ele essa confusão. Porque, assim, gente, tem gente que não tem essa percepção do amor. Às vezes a pessoa gosta de você, mas ela não tem, sabe? Ela não tem essa visão consciente de que ela gosta. Tá lá muito no inconsciente. Ela tem dúvida até com relação ao sentimento. Ela não tem certeza. E isso para ele traz essa confusão, no sentido de que ele pode se sentir ansioso, sabe? Com relação a tudo isso que ele sente, ou que ele sente por você, ou ela sente por você. Pode ser que ele pense que nesse momento, ele sinta, né? Não que ele pense, que ele sinta que talvez se direcionar para um relacionamento, ou se direcionar para você, né? No caso, pode trazer para ele algum tipo de prejuízo. Talvez não. Essa pessoa tá muito direcionada com questão ao material. Ela tá bem direcionada à questão material, tá muito focada nesse crescimento material, sabe? Em trazer, como é que fala, não é estrutura, tem uma outra palavra, trazer uma estabilidade financeira. Ele tá correndo atrás do financeiro dele nesse momento, e por isso essa dúvida.
Ele tem medo de se direcionar, de alguma forma, isso trazer um prejuízo para ele nesse sentido, desse foco dele ou dela com relação à estabilidade financeira. E o que essa pessoa faz nesse momento? O que ele sente? Ele sente que ele deve cortar. Ele deve cortar não só esse sentimento, sabe? Mas nessa relação desse sentimento que traz ansiedade, nessa dúvida com relação ao que ele sente. Então, o que ele prefere? Ele prefere cortar. Pode ser que nesse momento vocês estejam passando, por exemplo, por um afastamento. Talvez essa pessoa tenha se afastado de você. Se não se afastou, pode ser que até aconteça isso, sabe? Que ela venha se afastar por puro medo. Medo, talvez, de se envolver, com medo dos sentimentos, por ele nem entender, de certa forma, o que ele tá sentindo nesse momento. Ou ela, né? Como essa pessoa vai agir? Sinto muito, gente, mas ele vai agir como o rei de copas. Ele não vai se declarar. Não espere, tá? É uma pessoa que tem tendência a se fechar com relação aos sentimentos, sabe? Não se direcionar muito com relação a isso, né? Aqui traz a carta da casa. Pode ser que num futuro, e eu acredito que sim, possa até ser que sim, com relação, que depois vem a carta da âncora, né? Que essa pessoa até tenha essa visão mais pra frente, eu possa vir se direcionar por um relacionamento mais concreto, algo mais familiar, para uma estrutura familiar. Então pode ser assim, que essa pessoa venha mais pra frente a se direcionar para algum tipo de relacionamento mais estruturado, sabe? Um relacionamento mais sério, tá? Porque pede isso, essa pessoa, como traz a carta da âncora, né? Ela tem uma tendência a querer coisas estáveis, não só no campo financeiro, mas de um relacionamento mais sólido, relacionamento mais estruturado, mais estável. Porém, nesse momento, ela não tem tendência a falar isso, sabe? A direcionar esse sentimento dela. É o rei de copas, né? O rei de copas é o rei que tem mais sentimento, é o rei que mais sente. Porém, ele não tem essa flexibilidade, ele não sabe como expressar os sentimentos dele, então ele guarda. Tem muito aquela expressão, né? Se fechou em copas, vem daí, porque ele guarda, ele não demonstra, né? Ele não fala diretamente o que ele sente. Então tem bem essa tendência, tá? E pode ser que nesse momento, assim, eu não vejo uma movimentação dessa pessoa, tá? Dela se direcionar a você. A tendência das coisas é ficarem meio como estão. Pode ser que essa pessoa se afaste, que nem eu disse, pode até ser por medo dos próprios sentimentos. Mas a tendência dela, nesse momento, assim, de como ela vai agir, é de se manter muito focado no que ele tá fazendo, tá? Assim, nesse direcionamento dele com relação ao financeiro. Eu não vejo, assim, uma movimentação de ir atrás de você. Talvez essas coisas, esse direcionamento seja um pouco mais lento. Porém, tem sentimento. Essa pessoa tem sentimento, ela gosta de você, né? Já tem o sentimento bem direcionado. Mas ela tem tendência a não mostrar nesse momento. O que ela vai fazer? Como ela vai agir? Ela vai te stalkear muito. Pode ter certeza, porque isso é a carta da raposa, né? Ela vai te stalkear. A tendência dela é te observar bastante. Ela vai observar de longe, tá? Até pode ser que esse afastamento seja exatamente para isso. Para te observar. Como você age longe dos olhos dele. Pode ser isso também. Mas ele vai. A tendência dele é stalkear, procurar saber o que você tá fazendo, sabe? Te observar de longe, mas não se direcionar. Essa pessoa não tem muita tendência a se direcionar, não, tá? Eu vejo que vai ser algo, assim, que se tiver dessa pessoa, né? No caso, se vocês dois não estão juntos, se existe esse corte, se já existiu. Se não existiu, tome cuidado, porque pode ser que tenha alguma coisa assim. E a tendência dessa pessoa se movimentar de novo pra você vai ser um pouco lenta. Vai ser uma jornada um pouco mais lenta, não vai ser algo rápido. Até porque sai o rei também de ouros. E aqui a gente tem a carta da montanha, que fala de uma longa trajetória, com obstáculos. Então, assim, é um relacionamento que traz um pouco de obstáculos. E eu vejo que é muito com a questão da pessoa mesmo, sabe? A pessoa, ela não sabe lidar, ela não sabe expressar os sentimentos dela. Então, não é algo rápido para vir a acontecer. A tendência que essa movimentação com relação a essa pessoa seja um pouco mais lenta.
Ai, Deus. Gente, é tão ruim ficar assim. Eu acho que a minha câmera tá um pouco suja. Mas acho que... Ah, tem. Eu vou dar uma limpada aqui, gente. Porque eu tô vendo que ela tá meio suja. Ai. Desculpa, tá? Mas é que tava vendo que tava ficando meio embaçado. Enfim, gente, eu tô até meio grogue, porque eu tomei tanto remédio que eu acho que eu tô até meio drogada. Depois eu vou mostrar pra vocês um presentinho que eu ganhei de uma consulente ontem. Eu fiquei muito feliz com o presente. E é isso, gente. Pra opção vermelha, pra quem se conectou com a pedrinha vermelha, é essa a tendência da pessoa. Eu vou tirar aqui pra vocês, antes de fechar esse baralho, uma carta conselho. Deixa aqui uma carta conselho no próprio baralho cigano. E eu vou tirar aqui uma cartinha de recadinho. Vou colocar a florzinha da esmeralda aqui. Já vou tirar aqui. Aí eu já leio pra vocês. E a gente tira aqui, ó, o conselho. Vamos ver a carta. Uma carta conselho para os consulentes. Opa. Vou deixar. Que se conectaram com a pedra vermelha. Eu não vou pegar ela porque ela caiu pra baixo. Eu já pego. Pra eles caírem pra cima. Carta conselho, a cruz. Bom, o que eu posso falar? A cruz, ela fala um pouco dessa resiliência, sabe? Do fato de você não desistir. Eu acho que essa relação tem muito disso. Vai depender muito de você, se você vai decidir ou não, vai desistir ou não, porque dá pra ver que vai ser uma coisa um pouco mais lenta, sabe? Essa pessoa tem uma tendência a demorar a se direcionar a você. Então, assim, eu acho que é algo que vai depender muito de você, sabe? Depender da sua, eu vou dizer da sua fé, pode até ser da sua fé com relação à situação, em relação a esse amor, com relação a esse sentimento que você tem pela essa pessoa. Pode até ser uma relação karmática, tá? Relações karmáticas, gente, elas são um pouco delicadas, né? Que são essas questões de chama gêmeas, almas gêmeas, né? Que as pessoas falam. Eu não tenho muito conhecimento. Vira e mexe, a Naira tá passando alguma coisa pra me ler. E eu confesso pra vocês que eu não me direcionei ainda. Não tive muita paciência pra sentar e ler sobre isso, mas eu preciso. Até pra entender um pouco mais, mas eu não tenho, mas eu vejo que sim, tá? Pode ser algo de destino também, pode ser uma relação karmática. Gente, nem sempre as relações karmáticas, elas são fáceis. Normalmente são as relações que mais trazem obstáculos, as relações que mais trazem desafios. Então, isso daqui eu vejo que vai depender muito de você, sabe? Vai depender muito da sua resiliência, vai depender muito da sua persistência diante dessa pessoa e diante desse direcionamento dela com relação a vocês. Aqui, o conselho, gente, olha, eu vou tentar ler porque esse bagulho tá apagado. Você tem sentimentos sinceros e muito autênticos. Sua dificuldade está em expressá-los. Olha isso, gente. Isso daqui vai pro amado aqui, não vai nem pra vocês, isso daqui vai pro amado. Expressá-los. Lembre-se que os nossos... Não. Ai, gente. Lembre-se que os outros entenderão você pelo que diz. Seja ponderado e fale... Calma aí. Ai, meu Deus. Fale com clareza. Isso, seja ponderado e fale com clareza. Porque aqui tá meio escuro. Aqui tá mais clarinho. Acho que eu só não vou trazer essa vela aqui pro meio, porque senão eu vou acabar queimando as cartas, porque eu sou meio desastrada. Deixa eu pegar a carta que caiu. Nossa, eu tô toda desastrada hoje. Parece que eu tomei várias, né? Não tomei nada, não. É só se eu tomei remédio mesmo. Eu não bebo, né, gente? Eu bebo pouco, no geral mesmo. Muito pouco. Muito difícil eu beber. Mas, quando eu vou jogar, eu não coloco uma gota de álcool na boca. Até eu terminar o jogo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Eu não bebo mesmo. Pode estar, se falar assim, ó, vai ter uma festa e tem um jogo...
Primeiro eu jogo, depois eu bebo. Então, eu não misturo as duas coisas. Mas é por causa da gripe mesmo. Tô grog. E assim, né, gente? Relacionamento é complicado, né? Tem pessoas que são orgulhosas, né? A pessoa não quer se direcionar. Tem pessoas que têm medo pelo que já viveram. Às vezes até questões mesmo que já vêm lá da infância, que já mexe. Eu mesmo preciso lidar com algumas coisas, né, com relação a isso. Por isso que eu falo que eu fiz terapia, é bacana de fazer. E outra coisa que eu vou falar sobre o jogo, quando a gente joga no afetivo, às vezes sai que a pessoa, ela realmente ama você, ela tem, sabe, tem sentimentos sinceros, tem muita emoção, sabe, não é só aquela coisa carnal. Mas isso não significa que a pessoa vai te procurar ou que a pessoa vai ficar com você. Porque a pessoa tem o livre-arbítrio. Ela pode sentir, mas ela pode querer não ficar. E ela tem esse direito, né? Tipo assim, eu não sou uma pessoa orgulhosa, não. Se eu tiver que ir atrás, eu vou. Se eu tiver que, sabe, ir lá conversar, se eu tiver que mandar um presente, isso não é só com relação ao afetivo. Eu sou assim com as outras pessoas também. Eu não gosto de ficar brigada, um exemplo, eu não gosto. Eu posso estar certa, cara, eu vou lá e peço desculpa. Só pra ficar tudo bem. Eu não tenho essa energia de ficar, sabe, brigada com as pessoas. Não tenho essa questão do orgulho, de ter razão, não tem. Isso pra mim não é importante. Mas às vezes sim. Às vezes você precisa se posicionar. Às vezes não dá pra ficar só correndo atrás da pessoa. Às vezes você precisa tomar uma posição, né? Não tem o que fazer. E se eu preciso tomar uma posição, eu tomo. Também não, como é que eu falo? Eu não deixo de fazer, entendeu? Mas eu tento bastante, até a hora que eu desisto. E na hora que eu desisto também, aí já era. Mas não tem essa. Se eu gostar da pessoa, se eu quiser aquilo, meu filho, eu vou até o fim do mundo. Eu não tenho essa questão de orgulho, sabe? E pro amor, gente, não pode ter orgulho, né? Assim, não pode ter essa competição, não pode ter orgulho. O amor é um sentimento muito sincero, o amor é um sentimento muito puro. E a gente tem que saber como a gente se direciona, né? E a gente tem que aprender a trabalhar com os nossos sentimentos e com aquilo que a gente sente também. A gente não pode ter dúvida do que a gente sente. Essas coisas precisam ser claras. Então vamos lá para quem se conectou com a pedra rosa. Essa rosa vermelha. Solta as forças, né? Ocha. Fala pra gente, rosa vermelha, o que essa pessoa sente, ou melhor, o que ela pensa, o que ela sente e como ela vai agir. Para os consulentes ou os consulentes que se conectaram com a pedra cor-de-rosa, que assim seja. Oxalio, Laruê, solta as forças. Vamos lá. O que essa pessoa pensa? Gente, eu tô muito doida hoje. A chave. Os lírios. Eita, a torre. Eita, olha, gente, pelo amor de Deus. Esses caras ou mulheres estão com medo do que sentem, gente. Tô tão com medo aqui. Vou te falar, hein? O que ele sente. Solta as forças, rosa vermelha. O que ele sente. Ou ela sente. Carta do jardim. A carta da lua. E a carta de energia. Como ele ou ela vai agir nesse momento. Ou no futuro próximo.
Eu vou tirar a carta conselho já agora também, tá? Aí depois eu não preciso abrir, gente. Como ele vai agir. Cruz. Homem. Que cigano. Carta do urso. Carta conselho, carta corte. Carta conselho, carta corte. Tudo bem que eu errei, que eu devia ter tirado carta do corte antes, mas não tem problema. Não vai mudar. Tá encruzilhada. E os três. Aqui. É. Babado aqui. Eita, esse conflito. Vamos ver se não é mesmo. Tá. Vamos lá. Vou até trazer depois a vela aqui pro meio pra mim poder ler, porque senão eu não consigo ler. Bom, assim, gente. O que essa pessoa pensa? Essa pessoa, ela pensa em alguma forma, tipo assim, em mudar, sabe? O rumo dessa relação. Tipo, ele pensa em virar a chave. Às vezes ele pensa, tipo, como é que eu posso dizer? Em solucionar, sabe? Ou se tem alguma questão entre vocês. Pode ser que tenha algum tipo de dúvida. Pode ser que exista algum tipo de conflito. Pode ser conflitos também, mas como pode ser competição, tá? Pode ser que tenha algum tipo de competição. Mas eu vejo aqui que tem muito essa questão de conflitos. Talvez nesse momento vocês estejam passando por alguns obstáculos e alguns conflitos dentro do relacionamento. E é como se ele, tipo assim, ele pensa em trazer uma solução, sabe? Pra isso. Trazer, principalmente se vocês estiverem passando por um período meio turbulento, ele pensa em trazer, tipo assim, uma calmaria, sabe? Ele se direcionar ou trazer mais tranquilidade pra relação, tipo, resolver, sabe? Tipo, fala como se assim, se após um período de conflitos, você tivesse nesse momento, tipo, um período de calmaria, sabe? Então, essa pessoa, ela busca trazer, sabe? Essa tranquilidade, essa paz pra dentro do relacionamento. Tipo, meio que finalizar, sabe? Com os conflitos. No caso, se vocês têm alguns conflitos. Eu vejo que aqui direciona muito com essa questão de obstáculos e conflitos, tá? Pode ser que vocês estejam afastados ou que essa pessoa se afaste exatamente por conta desses conflitos que podem estar acontecendo dentro do relacionamento, sabe? Então, seria interessante, se vocês estão passando por esse momento de conflito, tentar cortar, tá? Tentar cortar isso de alguma forma. Porque isso pode sim trazer algum tipo de afastamento para dentro da relação. Ou pode ser que essa pessoa, exatamente, ela se afaste, tipo, meio que para ela ter uma outra visão, sabe? Ou para que ela busque um apoio para tentar resolver essa solução. Tá, trazer essa solução, sabe? Resolver esses conflitos para dentro do relacionamento. O que essa pessoa sente? Vamos lá. Essa pessoa, ela, assim, eu vejo que ela tá muito confusa, sabe? Emocionalmente. Essa pessoa, ela pode, inclusive, ocultar algumas coisas de você. Mas eu vejo que e isso tem a ver com relação aos sentimentos, sabe? Ou essa pessoa, ela pode como é que fala? Esconder de você, ocultar de você, até mesmo como é que eu posso falar? Não é diferença, meu Deus. Essa falta de contentamento, né? Por ele não estar feliz com relação a esses conflitos, sabe? Ele oculta de você esses sentimentos que ele tem, sabe? Sim, e até mesmo por uma indecisão, porque aqui saiu a carta da encruzilhada. Então, essa pessoa também fica em dúvida, sabe? Ele fica meio que sem saber para que caminho ele segue, para onde ele se direciona. Tipo, se vocês não têm um relacionamento sério, um exemplo, essa pessoa, ela até pensa
em formalizar, sabe? Uma relação mais séria. Mas ele vibra muito a dúvida e essa confusão emocional, sabe? Ele tá muito confuso emocionalmente, sem saber para onde ele se direciona, exatamente por esses conflitos que pode ser que vocês fiquem e vocês já tenham algum tipo de conflito. Isso deixa essa pessoa confusa. Se no caso você já tem um relacionamento, se já é um casamento, não muda, tá? Essa pessoa também fica muito confusa emocionalmente com relação aos sentimentos dela por conta desses conflitos dentro do relacionamento. Porque os conflitos existem. E essa pessoa, às vezes, ela se vê numa encruzilhada, sem saber para que caminho se direcionar. Como traz aqui a carta do afastamento, essa pessoa pode até pensar assim em se afastar, tá? E, sei lá, eu vou falar se separar, mas pode ser quando a pessoa sabe, tipo, dar um tempo, assim, ela vibra, às vezes, sabe? Ela tem vontade de seguir esse caminho, ela fica numa encruzilhada. Porque eu vejo que esses combates, esses conflitos, eles desgastam bastante essa pessoa, sabe? Traz bastante pra ela essa confusão emocional. E essa pessoa sente que ela quer um relacionamento tranquilo. É o que ela sente nesse momento, que ela quer um relacionamento tranquilo. Ela não quer ter problemas na vida dela. Aqui é uma pessoa que deseja um relacionamento mais sério também, um namoro, um relacionamento mais sério. Porém, ele se sente em dúvida, sem saber em que caminho tomar exatamente por conta desses conflitos. Nesse momento que ele sente isso, ele sente a dúvida, ele sente a confusão emocional, sabe? Mas ele também te vê como uma pessoa muito intuitiva, uma pessoa muito misteriosa, tá? Ele pode te ver assim também, uma pessoa um pouco misteriosa, uma pessoa bem intuitiva, sabe? Uma pessoa muito feminina, que tem esse sagrado feminino, vamos dizer assim, ou a feminilidade, né? Ser uma pessoa bem feminina, sabe? Como essa pessoa vai agir? A pessoa vai agir com força, sabe? Com relação aos sentimentos dela e com força com relacionamento ao que ele quer e o que ele não quer. Vai ser uma pessoa que vai saber bem se direcionar com relação a isso, tá? É uma pessoa que exatamente, ele vai agir com muita força com relação aos sentimentos dele. Pode ser que essa pessoa demonstre um pouco de ciúmes, tá? Ela tem um pouco de ciúmes de você. Ele tenta disfarçar, virar as costas pra isso, mas ele sente. É uma pessoa que sente ciúme, sim, tá? E ele vai agir com força com relação aos sentimentos. Seja assim, por exemplo, vai que vocês estão numa fase de muito conflito. Então ele vai se afastar. Ele vai colocar isso em xeque, ele vai agir com bastante força com relação àquilo que ele quer e o que ele não quer. Então eu não quero viver um relacionamento assim. Então é isso que ele vai fazer. A tendência dele é se direcionar para uma paz, sabe? Essa pessoa, eu vejo que ela tá procurando águas tranquilas. Essa pessoa, ela pensa em se direcionar para algo mais tranquilo. É uma pessoa que não quer ter encrenca, ela não quer ter confusão na vida dela. É. E assim, tentar, de alguma forma, da forma que vocês puderem, gente, afastar esses obstáculos do caminho de vocês, tá? Esses conflitos, brigas, intrigas, até essas intrigas podem até ser feitas pelo entorno, um exemplo. Então, se vocês observam que tem pessoas que possam estar trazendo algum tipo de confusão para vocês, assim, então, tipo, tentar afastar, sabe? Porque essa pessoa, ela tá fugindo de conflitos nesse momento. E isso traz muita confusão para ela, sabe? Emocional. Ela se sente muito perdida, sem saber que caminho ela se direciona por causa desses conflitos. E aí tem uma certa tendência a essa pessoa se afastar,
tá? Eu vejo muito isso aqui. E a maneira como ela vai agir. Ela vai agir com força com relação aos sentimentos dela. Seja os sentimentos que ela tem por você, os que fazem ela feliz ou os sentimentos que desagradam, tá? Então, ela vai colocar bastante em xeque e ela vai ser muito racional com relação a isso, sabe? Tem uma pessoa que tem uma grande tendência a agir pro emocional. Ele vai se voltar para aquilo que traz paz, para aquilo que traz tranquilidade para ele. Então, tentem evitar os conflitos, tá? Dentro do relacionamento. E a carta conselho é: afaste os obstáculos. Afaste todos os obstáculos do caminho que possam surgir no caminho de vocês, para que não haja esse afastamento, tá? Porque a tendência dessa pessoa é se afastar, caso ela se sinta desconfortável dentro da relação. Aí, vamos ler aqui, né? Será que eu vou derrubar essa terça pra cá? Porque, gente, eu sou tão desastrada que aqui fica melhor pra ler. Essas cartinhas tão apagadas. O conselho da cartinha, vamos lá. Aquela tristeza que até lhe trouxe lágrimas e lhe mostrou que nada é o que parece, já passou. Mas foi necessário. Agora você terá o que merece. Então, é isso. Tô passando por conflito. Se vocês choraram, teve o afastamento, a cartinha já veio trazendo o conselho aqui pra vocês, tá bom? Então tá, gente, é um joguinho meio breve, já é um treino pra mim vir trazendo mais sobre o afetivo pra vocês. Vamos trazer mais. E trazer uma saudação também, a Rosa Vermelha, que agora já é confirmada, né? E ela vem falando de amor. E eu vou ter que me direcionar mais pra esse campo do amor, que eu acho que eu fujo até mesmo por conta de mim, não gosto muito de falar. Mas vou ter que começar a falar agora, não vai ter muito como fugir disso. E a gente já viu um outro jogo bem legal, só que a gente vai trazer vocês e a pessoa. De um lado vai ser vocês, né, a energia de vocês, e do outro lado vai vir a energia da pessoa, e no meio vai vir a relação, com uma tendência da relação se resolver. Eu não sei se eu vou conseguir jogar ainda nessa semana. Se eu conseguir, eu trago pro domingo, tá? Se eu tiver um tempinho. Se eu não tiver, a gente traz pra semana que vem esse jogo, tá bom? Dentro aqui do mês de Santa Sara, eu vou tentar trazer bastante sobre financeiro e bastante sobre amor, tá? Que é bem voltado ao povo cigano mesmo. Então, eu vou tentar falar bastante e a gente vai revezando aí. Porque, por enquanto, a Naira não vai trazer jogos, não sei, né, como as coisas vão resolver mais pra frente, mas ela não vai trazer por enquanto. Então, eu vou estar vindo pro canal sozinha, pelo menos por enquanto. Eu falei que vai ter mudanças, aí depois das mudanças eu venho explicando melhor pra vocês, tá bom? E é isso, gente, tá? Desculpa aí se ficou tudo meio truncado, porque eu já tô vendo 30 baralhos na minha frente a essa hora. Eu quis aproveitar a energia da mesa, que tá forte hoje, pra poder fazer esse jogo. Mas eu tô bem cansada e eu vou descansar um pouco depois desses remédios todos que eu tomei. Mas é isso, tá? Ah, e deixa eu mostrar pra vocês, né? Eu falei que ia mostrar. Que eu ganhei de uma consulente, gente. Olha que lindo. Ela mandou fazer pra mim. Meu irmão veio me entregar ontem. É Santa Sara. Ai, que linda, gente. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi. E aqui veio escrito Thaís, gratidão. Porque quando ela me procurou, a gente ficou conversando ainda bastante tempo. Eu já fui trazendo meio que tipo uns tratamentos, conversando, antes da gente abrir o jogo. Acho que a gente ficou conversando uma semana pra mim abrir o jogo pra ela. E em forma de gratidão, ela mandou a caneca. E na verdade, gente, quem tem que agradecer sou eu, né? Sou eu que tenho que agradecer por vocês acreditarem em mim, acreditarem no meu trabalho. Porque até hoje algumas pessoas colocam em xeque, até pessoas bem próximas de mim. Tipo assim, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que você não fica assim por causa do jogo? Não, não é por causa do jogo. Já veio confirmado que não é por causa do jogo. Isso tem a ver com coisas minhas, né? Que aí eu vou ter que resolver. Mas não pelo jogo.
E graças a Deus, desde que eu voltei a jogar bem, eu não peguei ninguém com energia muito pesada, não. As pessoas estão com uma energia boa. São coisas básicas do dia a dia que a gente consegue resolver. Tem energia pesada, eu não peguei energia pesada de ninguém ainda nessas últimas semanas. Pesada, assim, que eu tive que trabalhar com isso, não. Tá tudo bem tranquilo. Então não é o jogo, né? Sou eu, e eu já sabia disso. E esse tipo de reconhecimento, assim, só confirma, né, o meu trabalho e confirma que realmente é o caminho certo, que eu faço isso porque eu amo, que eu gosto, tá bom? E vai ter novidades aí, logo, logo. Em breve eu vou ter trazendo essas novidades pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Bom final de semana. Namorem, aproveita que é sexta-feira, sábado, né? Pra quem pode, namorem, sejam felizes, vão passear bastante, né? Vão aproveitar o final de semana, descansem também, né? Que semana que vem agora, gente, não tem feriado. Agora é tudo direto, tá bom? Então tá, que assim seja, que Rosa Vermelha abençoe vocês, trazendo hoje, né? Não foi da forma como eu queria, eu vou trazer um jogo pra ela mesmo, direcionado a ela. Trazendo, tipo, como é que eu posso falar? Quando a gente faz. Eu tô tão assim que eu tô esquecendo as palavras. Quando a gente consagra, né, o baralho. Então eu vou consagrar um baralho pra ela agora. Que agora eu já sei que é ela. Esse daqui eu vou continuar usando, mas eu vou consagrar um baralho pra ela. E aí, quando eu fizer essa consagração, eu vou trazer a consagração dela pra mesa do jogo também. Se a outra mentora confirmar, a gente consagra as duas e vem trazendo um baralho de cada uma. Mas aí eu venho consagrando ela de forma mais elegante, né? Que eu não tô tão elegante assim hoje. E com um jogo que eu esteja um pouco melhor, tá bom? Mas é isso. A minha mentora hoje aqui, canalizada por enquanto, é a Rosa Vermelha. Eu já me direcionava como Rosa Vermelha, né? Já assinava como Rosa Vermelha sem ter certeza. No fundo eu já sabia, né? Só precisava da confirmação. Então, que Rosa Vermelha venha trazendo aí pra vocês um direcionamento dentro do campo afetivo, tá? Que você possa se expressar, que essa pessoa possa se expressar e você também, com relação aos seus sentimentos. Corte esses conflitos, esses combates. Amor não tem combate, amor não tem conflito, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijão e até a próxima.